Boa tarde, eu sou o Márcio e aqui estamos novamente para darmos início ao estudo do primeiro canto do Paraíso Perdido de Milton. Como prometi semana passada, quero tornar esse vídeo acolhedor tanto para aquela pessoa que já conhece a obra, como para aquela pessoa que ainda não a conhece. Então, tentarei ser o mais didático possível e seccionarei esse vídeo em diversos tópicos. Porque essa obra ela tem uma série de referências imanentes ao seu texto e, através de uma leitura guiada, é possível tanto uma fruição maior, como também o despertar de ideias para artigos e para pesquisas. Então eu agradeço muito a presença de cada um de vocês que prestigiam a cada semana o nosso canal e vamos dar início a essa nossa tarde com Milton. Mas antes, quero pedir o seu apoio. Primeiro, se você ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal e depois clique no sininho. Dessa forma, você será avisado todas as vezes que postarmos um novo vídeo. Também, ao final do vídeo, deixe o seu like e comente. Cada comentário será lido e respondido. E, se quiser participar ao vivo do chat, que é colocado aqui do lado, eu também estarei presente para interagir com vocês e tornar a discussão o mais rica possível. Um abraço a todos e vamos começar o nosso vídeo. O primeiro aspecto que quero abordar com vocês diz respeito ao gênero. Qualquer obra que nós procurarmos adentrar, a consciência do gênero é muito importante, facilita a leitura. Claro que em literatura nada é tão tranquilo assim. E quanto mais nós voltamos ao passado, mais essa concepção de gênero se torna complicada. Mas no que diz respeito ao Paraíso Perdido de Milton, nós podemos ter uma certa firmeza onde pisamos. Então, o Paraíso Perdido está inserido em um gênero que é o gênero épico. Todas as vezes que no passado alguém queria verter um grande acontecimento real ou mitológico em versos, ele se utilizava do gênero épico. Você pode perguntar, Márcio, por que você se expressa sempre em versos? Nós temos também a prosa, só que a prosa é um fenômeno relativamente recente dentro da literatura. Ela só veio se impor muito dentro da modernidade. Então, antes, todo aquele que se lançava a trabalhar literatura pensava em poesia. Assim foi com o Paraíso Perdido de Milton. Outro aspecto da épica é o desenvolvimento de grandes acontecimentos. A narração de fatos históricos ou mitológicos através de linguagem poética. Então não é à toa que um fato como a Guerra de Troia deu origem a tantos e tantos e tantos poemas na antiguidade. Milton também inova nesse sentido, porque traz a épica para um diálogo com o cristianismo, com todas as fontes judaicas e cristãs, tentando conciliá-las com o patrimônio herdado da antiguidade, principalmente a mitologia. Então, para aqueles que gostam de Hesíodo e dos seus poemas como a Teogonia e os Trabalhos e os Dias, vão perceber que Milton consegue magistralmente costurar fatos e personagens da Teogonia
dentro do paraíso perdido. Apesar da sua musa estar voltada para a queda do homem, dentro do processo dessa queda, Milton não despreza a antiguidade. Ele procura tornar ambos os âmbitos presentes e convergentes dentro do seu texto. Okay. Mas a recepção de Milton dos poetas da antiguidade não fica restrito somente a nomes e personagens. O poeta também se vale muitas vezes do estilo composicional. Não é à toa que é abundante em seu poema o uso de símiles, tal qual fez Homero na Ilíada e na Odisseia. Quando o poeta quer descrever as legiões presentes nos ínferos, ele diz que elas são como folhas, tal qual fez Homero. Mas aí ele acrescenta e faz um escalonamento, saindo da antiguidade clássica para a antiguidade judaica. E ele diz que essas legiões são semelhantes a gafanhotos que caíram sobre o Egito. E como se não bastasse isso, ele faz um terceiro escalonamento. E ele diz que, tal qual os exércitos da terra, os grandes exércitos, assemelham-se às legiões demoníacas. Então, esse estilo composicional cultuado na antiguidade também é recepcionado por Milton e também é aprimorado, é desenvolvido, sofre uma inovação. Milton irá trabalhar essa questão do herói épico de uma forma totalmente inovadora. Não há como negar que Lúcifer representa um dos personagens principais do poema. Sobre ele se voltam muitas luzes. Ele recebe muitos discursos. Ele atua diretamente em todos os grandes momentos do poema. E o homem, apesar de representar esse valor épico da bondade, da generosidade, ele acaba ficando obnubilado pela presença de Lúcifer. Então, esse anti-herói traz para o poema um caráter bem exótico, bem diverso de outros textos pertencentes ao mesmo gênero. Não é à toa que o Lúcifer miltoniano tenha sido referência de inúmeras e inúmeras obras do nosso período contemporâneo, seja em séries, desenhos animados, filmes e obras de literatura. Porque a sua sedução, a sua eloquência é extremamente inovadora e por isso capta a atenção do leitor. No que diz respeito à questão temática, Milton apresenta no prólogo do seu poema o objeto de seu interesse, a rebeldia adâmica, a queda do homem do paraíso. Então vejam que o recorte que será tratado no poema, ele é muito preciso e objetivamente apresentado para o seu leitor. Entretanto, diversamente do que fez Homero em centrar-se cada vez mais sobre a ira de Aquiles, Milton amplia esse recorte, fazendo com que nós voltemos no tempo a uma época anterior à criação da própria humanidade, do próprio planeta. Então, ele nos leva no momento em que as legiões demoníacas
se rebelam. E, rebelando-se, desafiam o Onipotente e por ele são arremessadas dos céus e jogados no inferno. Quando o poema começa, tem o seu início no primeiro canto, nós nos encontramos nos ínferos diante de miríades de demônios desacordados, boiando no mar de chamas. O primeiro a recobrar a consciência é Lúcifer e, em seguida, ele vislumbra, próximo de onde está, o corpo de Beelzebul. É muito interessante essa passagem porque as primeiras palavras que saem da boca de Lúcifer, elas estão escritas com a concordância errada para tentar denotar o seu atordoamento com a sua precipitação do céu. Então, recuperada a sua consciência, Lúcifer faz um discurso comentando o processo da queda de suas legiões e de si mesmo, apresenta a mágoa e o rancor que tem em seu coração e começa a definir a sua estratégia de combate. Porque, de acordo com ele foi derrotado pela força do Onipotente, que é incomparavelmente maior do que a dele. Mas ele tem uma coisa que talvez possa fazer a diferença, que é a astúcia, a inteligência. E é dela que ele se valerá para uma revanche. Então, ele pede que Beelzebul comece a ordenar as suas legiões. O que ele o faz? Chamando, primeiramente, os seus grandes generais. Então, nós teremos aí a apresentação de um catálogo do inferno. Enquanto Homero mostrava para nós, no segundo canto da Ilíada, o catálogo das naus, Beelzebul vai nos mostrar o catálogo dos generais demoníacos. Vai mostrar como cada um deles agia, como cada um deles se chamava, e assim a gente vai tendo uma primeira compreensão da hierarquia dos infernos. Após a organização das falanges demoníacas, nós temos um momento de grande emoção dentro do primeiro canto. Todos se congregam para ouvir as ordens de Lúcifer. Ele mesmo se emociona quando contempla todas aquelas miríades de demônios esperando ouvi-lo. E eles, por sua vez, se emocionam quando contemplam ainda rastros do divino, luz em volta dele, que o tornam ao mesmo tempo brilhoso e brumoso nos antros infernais. Veja que todas essas legiões estão organizadas em uma cidadela chamada Pandemundo, que tem também na sua construção a utilização de materiais nobres como o ouro e toda uma construção harmônica, como nós ressaltamos no vídeo da semana passada. Então, esse primeiro canto, ele traz para nós um retorno a um momento específico do tempo, que vai mostrar para nós quais são os planos do mal em relação à humanidade ainda não criada. Vejamos então o início do proêmio com a invocação às musas,
na tradução de Conceição Sotomayor, da editora É de Ouro. Nos diz a tradutora: a primeira desobediência do homem e o fruto dessa árvore proibida, cujo gosto letal trouxe para o mundo a morte e todos os males, com a perda do Éden, até que um homem superior nos reestabeleça e reconquiste a morada benditosa, canta, musa celeste, sobre o cume secreto do Horebe e do Sinai, inspiraste o pastor que primeiro ensinou a raça escolhida como no começo o céu e a terra saíram do caos. Então veja que Milton, ele apresenta o tema do seu poema, que é a queda do homem, a sua desobediência, e em seguida ele, como seus antecessores, invoca a musa. Mas a sua musa, ela não é somente a musa do Hélicon, do Parnasso, ela também é a musa que assistiu os profetas, desde o tempo em que se escreveu a origem da criação do mundo no Gênesis. Quando Lúcifer vislumbra Beelzebu à distância, ele diz: se tu és aquele, ó, mas tão decaído, tão diferente daquele que, no meio dos ditosos reinos da luz, revestido de um brilho transcendente, sobrepujava em esplendor miríades de espíritos brilhantes. Vejam como é interessante. Se tu és aquele. É nesse momento que, apesar da tradução não nos deixar ver com bastante precisão, que há uma quebra na concordância. Já na tradução de Daniel Jonas, é mais precisa essa quebra na concordância quando Lúcifer diz: ele és, mas quão caído, quão diferente daquele que nos reinos de luz álacres, vestindo excelso brilho, encandeaste, miríades brilhantes. Veja que cada tradutor tem o seu tom, a sua voz. Mas o mais importante nesse trecho é a quebra da concordância verbal, mostrando o atordoamento que Satã teve ao despertar da sua queda. E o grande argumento de Lúcifer é o binômio força versus astúcia. Se não, ouçamos um trecho do seu discurso às legiões. Pois quem podia acreditar, mesmo depois desta derrota, que todas estas poderosas legiões, cujo exílio esvaziou o céu, falharão ao reerguerem-se, ao tentarem reconquistar a sua morada nativa? Quanto a mim, toda a hoste do céu é testemunha, se diversos conselhos ou perigos, evitados por mim, arruinaram nossas esperanças. Mas aquele que reina no céu, como monarca, esteve até agora sentado, em segurança, no seu trono, sustentado por antiga reputação, com sentimento ou hábito, ostentando plenamente a sua real grandeza e ocultando ainda sua força, que nos obrigou à tentativa e causou nossa queda. Desde então, conhecemos o céu e o nosso poder, de maneira a não excitarmos nem temermos nova guerra provocada. O melhor partido que nos resta é trabalhar em secreto desígnio para obter, pela fraude ou pela malícia, o que a força não efetuou, a fim de que ele aprenda, ao menos de nós, que aquele que venceu pela força não venceu seu inimigo, senão pela metade.
Então veja como é interessante a articulação de um raciocínio para convencer as suas hostes de que, sim, eles são inferiores no que diz respeito à força, mas podem surpreender pela astúcia, pela artimanha, pela liberdade na ação. Eu deixarei para vocês, na descrição do vídeo, um organograma com a divisão dos principais momentos do primeiro canto, com a discriminação de cada um desses acontecimentos por verso. Eu não sei quais as edições que vocês irão se utilizar para fazer a leitura do poema. Eu não recomendo uma em particular porque acredito que a letra encontra o leitor. Nós temos muitos tradutores em língua portuguesa, entretanto, cada um possui o seu estilo próprio, cada um vibra numa frequência específica. E muitas vezes você se agrada mais de um do que de outro. Você percebeu que eu sempre faço uso de mais de uma tradução para que você possa sentir a diferença e ver aquela que lhe agrada mais. E depois você pode procurar adquirir a obra e fazer a leitura junto conosco a cada semana. Eu agradeço a presença de cada um. Espero reencontrá-los na próxima semana. Um abraço a todos e até lá!